Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Tijolo a Tijolo. Nesse espaço, falamos sobre empreendedorismo, ideias inovadoras e, olha, pessoas que conquistaram sucesso tijolo a tijolo. Antes de anunciar a minha convidada de hoje, já curte, compartilha, me ajuda que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Sem mais delongas, o nosso tema poderoso é a comunicação através da nossa roupa, da nossa fala, do nosso posicionamento, da nossa postura, do nosso estilo. E nada melhor que chamar aqui a Beta Brígido. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Gisele. É um prazer estar aqui conversando com você. Beta, me fala o seguinte, conta aqui pra gente. Como é que foi a sua trajetória, desde o início até você chegar hoje uma consultora de imagem? Bom, eu sou formada em Relações Públicas e atuei, no mercado de comunicação por mais de 10 anos. Primeiro como RP e depois como marketing publicitário em grandes veículos de comunicação. Então, Grupo Abril, que era detentor de marcas como Veja, Super Interessante, Elle, Comer e Beber. Depois, Revista Náutica, Bolt Show, Regata Ilha de Caras. Até em jornal esportivo eu já trabalhei, no Diário Lance. E aí, depois desses 10 anos, eu fiz uma pausa na minha carreira corporativa e fiz aí uma migração. Tá, mas me conta uma coisa, como é que aconteceu essa pausa? O porquê foi dessa pausa? Você entendeu que não fazia mais sentido na sua vida aquele volume? Porque, olha, eu sei que eu sou publicitária de formação e a nossa vida não era fácil, não. Era uma loucura, né? Trabalhar 14, 15 horas por dia. E por que você fez essa pausa? Bom, na época, essas empresas de comunicação passaram por muitas mudanças, principalmente por causa do boom digital, que foi por volta de 2012. E coincidência ou não, foi justamente na fase que eu engravidei da minha primeira filha, da Rafa, que hoje está com 12 anos. E eu comecei a me questionar, sobre a minha carreira, sobre o caminho da minha profissão. Eu já não estava tão motivada, nesse mercado. E aí, com a chegada, então, da Rafa, eu coloquei tudo na balança, eu refleti bastante. E foi quando, conversando com o meu marido, a gente fez o nosso planejamento familiar. A gente entendeu que, naquele momento, a melhor opção, a melhor escolha para a nossa família era eu sair do mercado corporativo para me dedicar exclusivamente à maternidade. E como é que foi essa transformação, essa transição? Porque você saiu de um volume enorme de trabalho para cuidar praticamente da sua vida, virar uma pessoa voltada só para a sua questão doméstica, enfim, da sua filha. Como é que foi isso, a maternidade? Só cuidar da maternidade nesse momento? Olha, eu sou uma pessoa, extremamente focada. Eu gosto de planejar, a minha vida, apesar de que tudo que eu planejei aconteceu ao contrário, Então, eu me senti, naquele momento, realizada de poder fazer isso, poder me dedicar exclusivamente à maternidade. Na época, eu não contava com uma rede de apoio, eu sou paulista, então a minha família toda, os meus amigos moram em São Paulo. Então, eu não tinha ninguém próximo, com quem eu pudesse contar. Nesse caminhar da maternidade, que é incrivelmente prazeroso, mas incrivelmente desafiador também, Então, eu não posso dizer que foi difícil. Acho que foi uma etapa da minha vida que construiu quem eu sou hoje, uma etapa muito importante. E qual foi o diferencial que você acha que hoje você fez uma transição de carreira? Nós vamos conversar sobre isso. Mas em que momento e o que você acha que fez com que hoje se tornasse a profissional que você é hoje? Essa pausa, esse enxergar a maternidade como um planejamento, sim, mas como uma pausa, e que te transformou hoje na Beta que você é. Bom, ter trabalhado nessas grandes empresas e com comunicação, além de trazer um repertório enorme para a minha vida, me fez entender que existem várias formas de comunicar, da gente despertar percepções, sensações nas pessoas, e que isso não só pode, como deve ser intencional, Mas eu só fui entender isso na consultoria de imagem tempos depois,
voltando um pouquinho ali na história da minha família, que você perguntou, nessa questão do planejamento foi quando a gente decidiu, então, ter mais um neném, que é a Manu, que hoje tem 10 anos. Então, porque eu queria sair do mercado de trabalho, mas eu também não queria sai, volta, sai, volta, sai, volta. Eu queria fazer algo organizado para que eu pudesse ter tranquilidade, né, no meu dia a dia, nas minhas decisões. E aí, conforme a vida foi acontecendo, os dias foram passando, eu fui entendendo que eu não queria estar presente na vida delas só na primeira infância. Que eu queria, de fato, fazer parte do dia a dia, acompanhar a evolução delas, né? E isso me trouxe ainda mais questionamentos, porque eu entendi que a migração de carreira era necessária, né? Foi quando eu senti necessidade de voltar para o mercado de trabalho, mas de uma outra forma. De uma forma que eu pudesse estar presente na vida das minhas filhas, viver com elas e ainda me sentir realizada profissionalmente. Até porque do jeito que você está trazendo aqui de trajetória de uma profissional, você com volume de trabalho, você fazer essa pausa não é para qualquer pessoa, né? A gente precisa aí de um apoio, né? Sim. De alguma busca de uma terapia, enfim. Sim. E como é que você fez essa transição de sair desse mercado corporativo para se tornar uma consultora de imagem? O que te motivou? Como é que era isso? Bom, primeira questão da rede de apoio, né, que a gente está falando aqui, no primeiro momento eu entendi, por causa da ausência de uma rede de apoio, que eu teria que parar. E depois, com uma rede de apoio, foi possível eu recomeçar, porque aí eu construí essa rede de apoio ao longo dos anos aqui no Rio de Janeiro. E eu entendo que essa é uma realidade muito diferente, né, para as mulheres, assim. Então, eu sou grata à possibilidade de ter feito essa rede, né, para que hoje eu possa atuar como consultora de imagem. Mas você me perguntou, né, como é que a consultoria entrou na minha vida. Sim. Eu acho que foi antes da minha formação, antes de eu estudar, de fato, mergulhar no universo da consultoria, já era algo natural em mim. Então, eu fazia o que hoje, por exemplo, eu chamo de closet cleaning, personal shopper, sem embasamento técnico, sem conhecimento, mas para as minhas amigas, como hobby. Então era assim, Beta, vem aqui em casa porque meu guarda-roupa tá uma loucura, eu não consigo achar nada que eu goste, você me dá uma força? Ou, Beta, eu tenho um casamento, eu não faço ideia do que usar. Me mandaram aqui um dress code que eu nem entendi direito, eu não sei se eu posso ir de longo, se eu posso ir de curto, você acha que preto vai ficar muito pesado no altar? Ou, tô precisando de uma peça específica porque eu tenho uma entrevista. E aí eu sugeri, olha, você pode achar essa peça em lojas assim. A minha sugestão é que você vá com um vestido assim, faça uma combinação com uma sandália. E aí, nesse caminhar, né, nesses questionamentos, tempos depois, de como voltar para o mercado de trabalho, porque eu sentia falta de muitas Robertas, além da Roberta mãe, né? Eu sentia falta da Roberta criativa, eu sentia falta da Roberta ambiciosa, mas principalmente da Roberta que gosta de trocar com as pessoas, que gosta de contribuir. E aí, uma grande amiga minha, num grupo de amigas do WhatsApp, falou assim pra mim, você já ouviu falar de consultoria de imagem? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ela falou, vai pesquisar, porque isso tem tudo a ver com você. E aí todas, nossa, é isso, com certeza. Você tem que estudar isso, tem que se profissionalizar, porque você tem muito talento. E aí, quando eu fui me informar, fui entender o que era consultoria de imagem, foi amor à primeira vista. E eu tive certeza absoluta de que esse era o meu caminho. E fui investir nisso. Mas, claro que com muita terapia, como você falou, num processo de autoconhecimento. Porque no primeiro momento a gente sente muito medo, depois a gente sente muita coragem. Então, é um mix de sensações, assim, né? Que eu passei e que eu imagino que muitas mulheres passem também, né? Nessa transição de carreira, na vida com a maternidade. Então... Pegando esse gancho que você está me falando, da consultoria de imagem,
A mulher tem várias fases, né? As mulheres e os homens também, né? A gente pode falar também dos homens, né? Claro. Mas as mulheres têm várias fases. Você está me falando aí de uma profissão que você tinha, aí depois você veio para a maternidade, hoje você fez uma transição. Nessa construção de imagem, a gente muda de estilo. Isso é possível? Acontece isso? Muitas mulheres vão a você e falam, olha... eu mudei minha carreira, hoje eu tenho que mudar o meu visual. Acontece isso na consultoria de imagem? Eu recebo, assim, demandas muito variadas. O universo feminino, você falou dos homens, e é claro que a gente pode falar deles. Mas eu diria que as mulheres são mais complexas, elas têm mais camadas, né, que precisam ser trabalhadas, compreendidas, e eu acho que também esse é um braço muito importante da consultoria, né? O acolhimento, a conexão que precisa existir entre eu e a cliente, né? Porque a partir do momento que ela abre a porta da casa dela, do guarda-roupa dela, da vida dela, ela tá entregando para mim ali a intimidade dela, os medos dela, as dificuldades. Então, tem que ser tudo muito leve, tem que ser tudo muito... cuidado, né? Então, assim, existem mulheres que estão passando por uma transição de carreira, como eu passei. Mulheres que foram promovidas no ambiente de trabalho. E muitas vezes um ambiente de trabalho dominado por homens, onde ela precisa ter voz, onde ela precisa ter presença, onde a imagem dela precisa falar antes que ela fale uma palavra. Assim como com mães que passaram por uma mudança drástica, tanto física, mas principalmente emocional, psicológica, com a chegada de um neném, com a mudança na vida, tanto profissional quanto pessoal, nas relações pessoais dela. Mulheres que fiz 40 anos, minha vida mudou, eu não sou mais a mesma pessoa, meu corpo mudou. Me separei, tenho cabelos brancos, engordei, emagreci, então assim... Por isso que eu digo que a mulher é mais complexa, existem mais camadas a serem cuidadas e trabalhadas, né? São muitas frentes que eu recebo, né, no universo da consultoria. E assim, através dessa consultoria de imagem, você não só faz uma consultoria. Como é que é o desdobramento da do seu atendimento? Como é que é o desdobramento da sua consultoria de imagem, um passo a passo? Bom, primeiro de tudo é eu conhecer a pessoa, eu entender qual é o objetivo dela com a consultoria de imagem. E muitas não têm essa resposta na ponta da língua. Qual que é o seu objetivo com a consultoria de imagem? Então, é um trabalho, como eu disse, de muita conexão, porque muitas vezes eu tenho que pegar essas informações, sentir o que tá faltando na vida dela. Se é uma praticidade na hora de se vestir, ou se uma falta do encontro no espelho, se é um desafio profissional, se é um desafio pessoal. E aí, dentro da consultoria, eu falo que é como se fosse um quebra-cabeça, porque a gente tem várias etapas que vão se conectando, né, até a gente chegar no resultado final, que é concretizar através da imagem a personalidade, o estilo de vida e o desejo de imagem, né, daquela pessoa. Então, a gente começa normalmente com análise cromática, que é entender, né, quais são as cores que mais harmonizam com a beleza natural da pessoa, o contraste pessoal dela, ver como que as cores podem favorecer. Se a gente precisa fazer um ajuste na tonalidade do cabelo, da sobrancelha. Depois a gente entende a silhueta da pessoa, para a gente conseguir entender quais são as peças que vão ter o melhor caimento para vestir cada biotipo, né? Os nossos corpos não são iguais. A gente faz uma análise de estilo pessoal, porque isso acontece muito, assim, a pessoa fica... Nossa, eu acho tão lindo aquilo que a Gisele tá usando, aí eu vou copiar. Aí quando ela vai e coloca, ela se olha no espelho e fala, quem é essa pessoa? Então, assim, entender o seu estilo pessoal é primordial para você conseguir fazer escolhas conscientes, seguras, né? E aí, depois que a gente tem todas essas informações, a gente entra no closet da pessoa e consegue fazer um detox, ou seja, tirar peças ali que não funcionam mais para o caminho que a gente está construindo, para a pessoa que ela é, né, para o dia a dia dela. E aí, no Closet Cleaning surge a lista
que algumas têm medo do personal shopper. Nossa, eu vou gastar muito dinheiro, eu vou ter que comprar roupas novas. Mas é o que eu falo, que o olhar da consultoria sempre é em investimento e não em gasto. E não necessariamente a gente vai precisar investir em muitas peças, né? A gente precisa entender o que está faltando ali ou o que está sobrando para a gente construir produções que realmente representem a pessoa, né? Aí depois a gente vai para a parte do personal shopper. Eu seleciono peças necessárias para entrar no guarda-roupa, com lojas que transitem, né, no estilo pessoal, né, da pessoa. Peças que respeitem a sua silhueta, as suas cores. Então, por isso que é um quebra-cabeça, né? Onde cada pecinha vai se encaixando para, no final, a gente concretizar, né, na imagem. E aí, depois vem a parte mais divertida, mais criativa de todo o caminhar da consultoria, que é a montagem de looks. Que é a parte que elas mais se divertem, que é onde elas olham pro espelho e falam... porque fica tudo na minha cabeça. E eu vou compartilhando, mas elas não conseguem visualizar. Aí, quando chega no look, na montagem final, elas falam... E aí... Quando chega na parte prática, Na né? parte prática, de ver uma roupa, de se reconhecer nela, né? Naquela vestimenta. Então, assim, é muito satisfatório pra mim, assim, chegar nesse final e ver que a gente conseguiu, sabe? Construir um caminho bem bonito. Eu vejo, assim, um brilho muito, muito lindo nos seus olhos, quando você fala dessas mulheres, quando você fala... Em que momento você se sentiu assim, caramba, eu preciso ajudar outras mulheres? Eu acho que eu sempre tive essa necessidade de me conectar com pessoas. Assim, acho que foi isso também que me motivou a fazer uma migração de carreira. Eu não sentia isso no universo corporativo. E aí, conforme eu comecei a fazer os atendimentos, e eu fui entendendo que cada pessoa é um universo, que eu não vou lá simplesmente fazer uma análise cromática ou tirar roupas do guarda-roupa dela. Que eu tô ajudando ela a vencer os medos dela, a superar... coisas que limitam, né, ela e a construir uma vida melhor, uma vida mais prática, uma vida mais feliz. Isso traz o brilho nos olhos, isso é meu combustível diário para seguir em frente. Você teve alguma cliente, algum caso assim que você queira compartilhar aqui com o nosso público, de alguma cliente especial que você falou, caramba, houve mudança ali, eu tô feliz porque o meu propósito foi realizado. Teve alguma cliente que você possa falar aqui pra gente? Tiveram várias clientes, ai, que maravilhoso! Né? E eu acho que é isso, essa diversidade que traz esse repertório, né, tão grande aqui. Eu compartilho algumas situações, né, nas minhas redes, de clientes que passaram por transformações, assim, significativas, né? Então, pessoas que passaram pelo luto e que, através da reconstrução da imagem, essa é uma cliente muito especial para mim, viveu o luto e, através da reconstrução da imagem dela, ela readquiriu as forças que ela precisava, sabe? Para seguir em frente, para se sentir segura, para o resto da vida que ela ainda tinha pela frente, né? Eu tive uma outra cliente que, assim como eu, também viveu intensamente o universo corporativo e teve um burnout. E quando a gente fez a consultoria juntas, ela falou, eu não sei mais quem eu sou, eu não consigo me vestir. E aí a gente pensa assim, poxa, se vestir é uma coisa tão simples, né? Só você abrir o seu guarda-roupa e escolher uma roupa. E aí, ali eu entendi que nada é simples, tudo depende do que a gente tá falando, né? Do que a pessoa tá vivendo. Clientes que trouxeram para mim, que são percebidas de forma diferente, tanto na sua relação pessoal, por exemplo, com o seu marido, como no ambiente de trabalho. Eu recebi um depoimento lindíssimo que eu compartilhei de uma pessoa muito especial que me disse isso, assim. Aí, quando a gente recebe áudios, assim, mensagens assim,
Aí você fala, nossa, é sobre isso, assim, que bom que hoje eu tô aqui, sabe? Tô no caminho certo, né? Tô no caminho certo, é isso. Eu conheci você através da Mala Inteligente. Eu queria que você Uhum. compartilhasse um pouquinho aqui conosco, Uhum. porque eu não sabia que existia uma profissional que fizesse a sua mala. Então, se você puder explanar um pouco o que é a Mala Inteligente, como é que funciona, que eu fiquei encantada, tá? Eu falo assim que ainda é uma profissão que as pessoas ficam na dúvida, né? O que exatamente acontece numa consultoria de imagem? Eu falei um pouquinho aqui sobre as etapas, né? Mas existem atendimentos, como a mala planejada, por exemplo, que não fazem parte dessa construção da consultoria, mas que são atendimentos que trazem muita praticidade para o dia a dia das pessoas, né? Então, a gente se conheceu, você estava no momento ali indo viajar para uma temperatura fria e com dúvidas com relação ao que colocar. Então, assim, eu tirei essa demanda da sua cabeça, sabe? Eu facilitei o seu dia a dia. Assim como a mala planejada, que, falando um pouquinho mais dela, entender o destino da viagem, qual que é a temperatura local, qual que é o roteiro, se é uma viagem a trabalho, se é uma viagem a lazer, se é uma viagem que vai ter roteiro gastronômico ou não. Eu vou correr uma maratona e vou depois viajar para um outro lugar com os meus filhos. Então, entender, né, a necessidade da cliente e aí, de fato, montar a mala dela, sabe? Colocar os looks por dia. Então, olha, no dia tal que você vai visitar esse ponto turístico, vai depois para esse restaurante. Eu vi que é um restaurante que não tem um dress code específico, ou é um restaurante estrela Michelin, então você vai precisar estar com uma vestimenta assim, assim, assim. Eu separei essa produção. E aí, quando a pessoa chega lá, não só ela tá com tudo na mala dela, mas ela tem um PDF, né, salvo no celular, que ela consegue acessar e falar, deixa eu ver aqui, hoje é dia 15, então eu vou colocar essa roupa aqui porque eu vou no restaurante tal, porque eu vou conhecer tal ponto turístico. E assim como a mala, existem outras frentes paralelas, né, dentro da consultoria, que é, por exemplo, consultoria para eventos especiais. Você vai ser madrinha de um casamento, por exemplo, ou você vai ser convidada, mas tem dúvidas com relação ao que usar, qual o cabelo que vai ficar mais harmônico com o vestido, quais são os acessórios. Eu faço a consultoria para noivos também, noiva e noivo. Então, a construção é toda pensada em conjunto com a cerimônia. Qual é o clima do casamento? Qual que é o mood do casamento? É um casamento de dia, num estilo mais romântico? É um casamento à noite, com uma pegada mais moderna? Qual a vestimenta dos noivos? Qual é a indicação de vestimenta para o altar, para as pessoas que vão estar lá, né? Tem o visagismo, olha, tem bastante coisa, né? Eu acredito, assim, que para muitas pessoas, a consultoria de imagem, ela é uma coisa muito distante. Eu acho que as pessoas devem achar que é uma coisa muito onerosa, muito nova. E eu acho que não sabem nem a gama que pode atingir. O que você pode, assim, simplificar numa frase ou em poucas palavras para uma pessoa que nunca teve acesso, não sabe como é que funciona, mas que gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a consultoria, que não é onerosa, que é acessível. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, como eu falei, né, algumas falas atrás, a consultoria ela é um investimento, né? Ela é um investimento em autoestima, ela é um investimento em reconexão consigo mesma, um investimento em praticidade no dia a dia. E eu acho que quem tem curiosidade, quem tem vontade, tem que abrir a mente para isso, né? Tem que se permitir viver isso, né? Eu acho que o direcionamento de uma verba, né, dentro do nosso dia a dia, depende do que você quer construir para si mesma, né? Então, eu acho que a consultoria de imagem é uma experiência que vai durar a vida inteira, porque é sobre um processo de autoconhecimento. Não é simplesmente um atendimento. Ela foi lá, fez uma sessão e acabou ali. Tem aprendizado, tem troca, tem ensinamento. Então, o que a pessoa vive na consultoria, ela vai carregar para a vida dela inteira.
Então, por isso que eu digo que é um investimento e não é um gasto. Faz uma mudança radical, né? Porque tem muitas pessoas que até compram, adquirem um volume enorme de peças no guarda-roupa e até se perdem, não sabem combinar uma peça com a outra. De repente, ela pode ter um armário mais condensado ali, mais simplificado, não simplista, mas que as peças, ela combinem uma com as outras, né? Sim. E mais do que combinar uma com as outras, combine com a pessoa. Porque é isso, né? Às vezes, assim, nossa, tá em promoção, tá 50% off, aí eu vou comprar porque, olha, antes era tanto e agora tá por tanto. Mas calma, isso faz sentido para as peças que você já tem no seu guarda-roupa? Isso faz sentido para o seu dia a dia, para a imagem que você está construindo? Então, é o que eu digo, assim, informação é poder. E a partir do momento que você tem informação do que favorece você, do que faz sentido, você tem o poder de fazer escolhas mais assertivas, escolhas que façam sentido de fato. Então, tem muita gente que gasta muito mais dinheiro em peças, em acessórios, até em a questão de cabelo, por exemplo, né? Fazem escolhas para cabelo, de mecha, de tratamentos, e aquilo ali é um gasto. Por quê? Talvez, se ela tivesse a informação de fazer algo mais assertivo, ela estaria economizando. Então, ela investe na consultoria para economizar em outras frentes, né? O que a consultoria de imagem impacta na rotina dessas mulheres? Bom, eu acho que principalmente na forma como elas se enxergam, né? Acho que esse é o primeiro passo. E aí vira uma reação em cadeia. Porque a partir do momento que você se olha no espelho, gosta do que você vê, sente segurança, quem tá perto percebe. E aí você começa a ser percebida de uma outra forma. Então, o primeiro passo começa em você mesma. Mas aí, aquilo ali vira uma reação em cadeia. Quem tá em volta percebe, fala, nossa, como a Gisele tá mais segura. Olha, a Gisele tá estilosa, ela chegou aqui sabendo o que ela quer. E aí você é mais valorizada. Você se valoriza mais e os outros te valorizam mais, né? Nas relações pessoais e no ambiente de trabalho. Teve alguma cliente ou algumas clientes que você falou assim, não, essa aqui eu não atendo? Já chegou a ter esse momento? Não. Você nunca demitiu nenhuma cliente? Não, nunca demiti ninguém. Na verdade, as clientes mais complexas foram as que eu mais gostei de atender. Porque eu gosto de me desafiar. E principalmente porque eu acho que quando a pessoa procura o apoio de uma profissional, muitas vezes ela tá ali pedindo um socorro de fato, né? Olha, você pode vir me ajudar com algo que eu não tô conseguindo fazer sozinha? Só que muitas vezes elas estão fechadas, elas querem que aquilo aconteça, mas elas são fechadas. E aí eu já escutei muito assim, nossa, isso aqui é quase uma sessão de terapia, né? Aí eu falo, não é terapia, mas é terapêutico. Porque é sobre isso, é sobre a pessoa ir se abrindo, sobre a gente tirando as camadas para eu entender de fato como eu posso contribuir, né? Para a vida dela ficar mais leve, mais feliz. Mas assim, você fala, vamos falar um pouco mais sobre isso. Essas clientes mais desafiadoras, vamos botar assim, eram desafiadoras em que aspecto? Tirar as roupas que elas tinham e substituir, mudar o estilo, era em que aspecto aí esse desafio? Em várias frentes. Pessoas assim, que querem mudar, mas não querem sair da zona de conforto. Então, elas querem chegar no resultado, mas elas não querem passar pelo desafio de sair da zona de conforto desconfortável. E aí, sim, uma coisa mais emocional. Assim como eu já tive clientes que tinham mais detalhistas, né? Com os acessórios, com escolhas de roupa. E aí eu precisei ir desconstruindo, né? Aquela mensagem, mas qual é a barreira de usar determinada peça de roupa ou determinado acessório? O que isso desperta em você, que te faz querer não usar, né? Se isso pode fazer sentido para você. Então, assim, eu acho que cada pessoa é um universo. E essas clientes desafiadoras e que são maravilhosas, me mostram como o meu trabalho, de forma bem feita, pode sim ajudar elas a alcançarem o que elas querem com a imagem, mesmo que isso
cause um pouquinho de desconforto em certo momento, sabe? Você está falando com relação a budget, por exemplo? Eu não uso esse tipo de peças porque eu tenho uma relação financeira diferente, eu quero me mostrar uma pessoa mais poderosa através das minhas joias, ou não tem nada a ver com esse universo de financeiro? Não, tem a ver também, mas assim, faz parte do meu trabalho, inclusive, trabalhar com o orçamento da pessoa. E cada pessoa tem um orçamento diferente. Cada pessoa não só tem um dinheiro disponível para investir no processo como um todo, mas de fato se quer fazer aquilo daquela forma ou não. Então, por isso que assim, é um atendimento personalizado, né? Eu não digo assim, eu só trabalho com essas marcas, eu só atendo pessoas que queiram investir X reais num personal shopper, isso não existe. O que existe é a demanda pessoal de cada um e eu entender o que a gente pode construir para que ela tenha um resultado satisfatório. Dentro da consultoria de imagem, o que você mais atende? Mais vende, vamos botar dessa forma assim, comercial? É um personal shopping, uma consultoria completa, uma mala inteligente, enfim. Qual dessas você mais atende? Bom, eu acho que hoje a demanda maior pela consultoria completa, porque a pessoa me procura. E aí, de uma forma mais resumida, né, do que a gente está fazendo aqui hoje, eu explico para ela o passo a passo da consultoria. E, de fato, isso faz muito sentido. E aí, conforme ela entende como é o processo da consultoria, ela entende o valor agregado que se tem nesse atendimento. E aí faz sentido para ela não só ter uma cartela de cores, não só ter um auxílio num personal shopper, mas fazer o passo a passo. Agora, eu tenho muitas clientes que fizeram a consultoria completa e que depois me procuram para etapas específicas. Eu preciso fazer uma reciclagem dos looks. Eu trabalho com consultoria empresarial, ajudando as marcas, né, com a sua equipe, né, a fazer um posicionamento de marca, né, um posicionamento de imagem corporativa. Então, assim, são várias frentes. Tem clientes que me procuram para trabalhar o visagismo, né, onde a gente vai falar sobre corte de cabelo, coloração, maquiagem, design de sobrancelha. Então, eu diria que a consultoria completa, mas não deixando de lado quem me contrata também pelas etapas, né? Assim, hoje você consegue, então, fazer o que toda mulher, eu acho que a maioria das mulheres gostariam. Cuidar das crianças, ter a maternidade, que é muito forte, eu vejo em você, mas que também ter a realização profissional e pessoal e o propósito alinhado nessa tríade. Hoje, o que você entende como sucesso? O que é sucesso para a Beta? Eu acho que eu ressignifiquei essa palavra também dentro de mim, né? Porque lá atrás, a Beta do universo corporativo, né? Achava que sucesso era uma coisa, né? E aí, a maturidade, a vivência, a maternidade, as idas e vindas, a superação de todos os meus medos me provou, me mostrou que sucesso, para mim, hoje é diferente do que eu imaginava. Então, assim, hoje, para mim, sucesso é poder estar com as minhas filhas, fazer parte do dia a dia da vida delas, e ainda assim, ter o lado beta profissional. E a Beta que contribui para a vida de outras pessoas. Conseguir conciliar tudo isso. Vou dizer que é fácil? Não é fácil. Você pergunta pro meu marido depois o que ele acha disso tudo. Tem dias assim, tem os altos e baixos, né? Tem dias de muito cansaço. Mas eu acho que a vida de ninguém é flat, né? E que a gente tem que ter em mente, assim, o que faz a gente feliz, né? E investir, não desistir disso. Né? E quais são os seus próximos passos hoje? Dentro da sua consultoria de imagem, o que você pretende? Eu pretendo não perder essa essência, esse brilho nos olhos, como você falou, né? Então, assim, é claro que eu quero crescer, eu quero atender cada vez mais pessoas, eu quero participar mais, né? Por exemplo, como eu te falei da consultoria empresarial, que é um nicho que se abriu agora para mim. Então, eu quero crescer, eu quero expandir, mas eu não quero deixar de fazer tudo
com muito amor, com muito propósito, com muita dedicação, que foram justamente os pilares que me fizeram estar aqui hoje, né? Assim, você acha que essa consultoria, ela facilita no dia a dia dos seus clientes? Na escolha da roupa? Você acha que ela faz com que a vida dos seus clientes fiquem de forma mais organizada, com o tempo? Você acredita que ela impacta em algum momento aí nessa rotina do tempo dos seus clientes? Não, sem dúvida nenhuma, porque ela tem o desejo de fazer aquilo acontecer, de ter uma construção de imagem mais alinhada. Mas, provavelmente, essa pessoa não tem o tempo para fazer isso acontecer, porque ela está trabalhando, ela também está cuidando de filho, ela vai viajar, ela tem outros planos, né, pessoais e profissionais que ocupam o dia dela. Então, assim, eu entendo a consultoria de imagem como um facilitador. Então, assim, você tá atolada de trabalho, o seu dia a dia tá, assim, impossível de você dar conta, deixa que eu vou fazer a mala para você, deixa que eu vou escolher e sugerir, escolher não, né, mas sugerir qual é o melhor look, a melhor produção para você usar naquele casamento. Então vai ter um evento de moda, Fashion Rio, deixa que eu vou pesquisar quais são as tendências, o que é legal você, e que respeite quem você é, o seu estilo, que é legal você levar para esse evento, para você usar. Deixa que eu penso nisso, enquanto você pensa nas outras coisas que você tem que pensar. Eu vou falar por mim, tá? Eu amei fazer a mala inteligente, porque eu achei que eu ganhei tempo. Eu chegar lá na Alemanha, fica essa dica aí, você... Faça uma mala com a Beta, uma mala planejada, inteligente, que, olha, facilita muito a sua vida. Eu cheguei lá na Alemanha, eu já tinha todos os meus looks, eu gosto de papel, então eu levei tudo impresso, os meus PDFs, então eu sabia cada dia o que eu ia usar. Eu não ficava pensando, eu vou ter que usar isso misturado com aquilo, ia perder tempo. Então eu ganhei muito tempo nesse aspecto, tendo aí a minha mala. Então fica essa dica, pega essa dica aí com a Beta. Ai, que bom, fico feliz com esse retorno, ótimo. Você já teve algum homem te procurando? Ou a maioria do seu público é feminino? Eu no começo fiquei na dúvida, né, de atender o público masculino, mas eu entendi que para que eu tivesse esse brilho nos olhos, né, toda essa conexão que eu falei aqui, que é o meu combustível, seria mais produtível me dedicar ao universo feminino. Mas, como você perguntou assim, onde você quer chegar no seu trabalho, quais são os próximos passos? Então, assim, isso não é um limitador. Hoje, o meu público é o público feminino, mas quem sabe no futuro, né? Ninguém sabe, né? Até porque os homens estão cada vez mais querendo se descobrir, querendo, né, ganhar tempo. Mas conectados com isso, né? Com a própria imagem também, percebendo a diferença que isso faz na vida deles também. Agora uma curiosidade. Você já teve algum problema assim, a pessoa, você vai lá no armário dela e fala, olha, vamos tirar isso, e ela fala, não, eu sou apegada, não quero doar isso. Você teve isso? Como é que você conseguiu conduzir? Já. Não, e não só inclusive aconteceu assim, como já aconteceu de, tá bom, aceita, aí a gente tirou a peça, aí quando eu voltei pra fazer a montagem de looks, eu olhei, a peça estava de volta no guarda-roupa. Eu falei, nossa, olha quem veio passear aqui de novo. Como eu disse, assim, o guarda-roupa, né, de uma pessoa é uma parte muito íntima, não parece, mas é muito íntima. A pessoa, ela tem uma blusa onde ela viveu talvez um encontro mais especial da vida dela, ou um momento com a família que marcou. Então, aquela blusa tem um significado para ela, não é simplesmente uma blusa. Então, por isso que eu digo que, né, todo o atendimento, além de ser personalizado, tem que ter muita leveza, tem que ter muita conexão. Eu preciso sentir da pessoa até onde eu posso ir, aonde eu preciso frear, aonde eu posso falar assim, tá bom, depois a gente fala sobre isso, nesse momento vamos focar em outra coisa, né? Então, assim, você fica naquela saia justa, mas você olha... Então tá, e se a pessoa quiser ficar, você vai fazer o quê, né? Às vezes é uma pessoa que doou pra ela, que deu, uma avó, né? Que ela queira guardar de recordação. E me fala uma coisa, você tem o seu estilo, né? E quando você vai trazer pra pessoa um estilo diferente, você acaba
botando o seu olhar de gosto em cima desse trabalho ou não? Isso Olha, influencia a sua forma de gosto, de gostar das peças, enfim? Eu já escutei muitas pessoas falando assim, eu não contratei a consultora tal porque não me conectei ao estilo dela. Eu acho que quando você tem uma profissional, né, capacitada, competente, sensível, né, em que você possa confiar totalmente, não existe eu trazer o meu estilo pessoal para suas vestimentas ou o meu desejo de imagem para sua imagem, né? Então, é um trabalho feito de forma muito leve, com muita troca, com muita sinceridade. Então, eu digo para as minhas clientes, você tem que dizer gostei, não gostei, beta que não. Sim, a gente tem que ter essa via de mão dupla para a gente ter um resultado legal, né? Mas é isso, é um atendimento, é um trabalho focado na pessoa, não em mim. Se você tivesse que resumir hoje o seu trabalho em uma frase, o que você falaria? Bom, eu acho que eu usei muito essa palavra aqui, então acho que ela vai entrar nessa frase, que é reconexão. Então, assim, reconexão com leveza e com propósito. Eu acho que é isso que a consultoria de imagem pode trazer para a vida das pessoas. Eu adorei. Foi incrível, passou rápido, né? Passou, obrigada mais uma vez, obrigada foi a ótimo. Você. Tá, eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que gostaram. Beta é incrível, eu conheci ela e ela fez a minha mala e eu quero fazer uma consultoria com ela, porque eu já fiz lá atrás. E eu vejo que a forma de você se comunicar através da sua postura, desde o seu cabelo, a sua roupa, a sua maquiagem, tudo isso fala. E eu vou falar para vocês, antes do nosso programa de hoje, eu falei com ela, Beta, como é que a gente combina com relação à roupa, até o planejamento inicial do podcast através da nossa imagem foi planejado. E muito obrigada. Obrigada. Deixa aí um recadinho para quem gostaria de ter o seu contato, queira conectar com você como profissional. Deixa o seu contato aqui pra gente. Bom, eu tô nas redes Beta Brígido. Se você quer passar por uma transformação com significado, ter o encontro em frente ao espelho, se reconectar consigo mesma, fala comigo que eu vou ajudar. E vou gostar muito de participar desse processo com você. Ai, maravilhoso. Agradeço a todos que ficaram até agora aqui conosco. E olha, siga nossas redes, porque o nosso programa é cada episódio incrível.